O governo federal ele acabou de divulgar a Lei 15.378, que é a chamada Lei do Estatuto do Paciente. E essa lei ela é bem interessante, eu confesso que eu gostei bastante do que vi. Entre outras coisas, traz a questão da diretiva antecipada de vontade. O paciente pode deixar claro o que ele quer com relação à saúde dele, com relação a fim de vida, com relação a procedimentos de saúde. Isso é interessante para resolver alguns conflitos éticos que a gente tem aí ao longo da vida, principalmente na UTI. Vou citar aqui um exemplo. Eu tive problemas com 2 pacientes testemunha de Jeová ao longo dessa minha história aí na UTI, em momentos diferentes, obviamente. E esses pacientes se internaram com anemia grave e precisavam de transfusão sanguínea e por motivos religiosos eles não aceitam. No momento que isso aconteceu, a orientação jurídica baseada num parecer do CFM era de que se a ameaça à vida fosse, se sobrepusesse ao livre-arbítrio do paciente, eu deveria atender a ameaça à vida. Dessa forma, a transfusão deveria ser feita. E das 2 vezes que isso aconteceu, chegou nesse limite, eu acabei fazendo essas transfusões. Não me senti bem, porque eu Anfremon, sinto que eu estava não cumprindo um desejo do paciente, mas atendendo aquilo que juridicamente era me pedido e que o Conselho Federal de Medicina orientava. Então, hoje, diante dessa lei, eu estaria tranquilo e respaldado para não fazer esse procedimento e atender à vontade do paciente. Claro que explicando as consequências desse ato. Então, isso eu acho que é legal, porque vai facilitar nossa vida em uma série de coisas. Por outro lado, tem algumas questões que são mais nebulosas, assim. Por exemplo, a pandemia ela trouxe para algumas pessoas um medo, que eu considero infundado, de ser entubado. Diante de tudo que aconteceu na época e tal, então muitas pessoas têm esse medo. Isso não é real, Assim, na verdade, a gente intuba e estuba paciente todos os dias. A maioria dos pacientes são estubados e sobrevivem. Então esse é um medo que tende a ser infundado. Eu não estou falando aqui de questão de paliativa, de fim de vida. Às vezes a pessoa pode vir com uma diretiva antecipada dessa, que é baseada em opinião de gente que não é da área de saúde, baseada em redes sociais, baseada aí na mídia, às vezes até balizada por questões políticas. O cara pode estar tomando uma decisão dessa que pode levar ele até o final de vida, baseada em mitos e não necessariamente em fatos. E aí é que eu questiono um pouquinho. Esse medo aí de ser entubado, ele é um medo consciente ou ele é gerado por falta de informação adequada? Então isso que eu me pergunto. A lei ela traz esse caminho, mas ela não diz quem que vai dar esse discernimento. E aí, o que vocês acham disso? Comentem aí, a gente vai trazer outros temas acerca desse estatuto.